Me chamo Caroline Maier, eu faço parte do Customer Success aqui na Dinamize e eu vou apresentar para vocês hoje o webinar sobre automações de campanha. Dando início, vamos saber o que é as automações, né? Automações dentro das plataformas de marketing digital, elas têm a funcionalidade de deixar pré-programado a estratégia de relacionamento com os contatos. Mas quais são as vantagens que eu tenho de automatizar o relacionamento através de e-mail ou até mesmo mandar um SMS, já deixar definido qual vai ser a minha estratégia de comunicação? Deixando já desenhado essa estratégia e o timing adequado para cada ação, eu consigo me comunicar mais ativamente com a minha base, qualificar os leads captados, criar oportunidades de venda, gerar acessos no site e manter a base mais engajada. Como eu estava falando, como a gente vai deixar já pré-definido quais serão as ações, quais vão ser as estratégias da comunicação, o conteúdo informado ao cliente e em time já definido, a gente consegue ter essas ações com resultado mais efetivo. Além de diminuir a sobrecarga da equipe de marketing, uma vez que vão se fazer essas ações e deixar já pré-estabelecidas dentro da ferramenta, e depois o marketing vai acompanhar resultado, análise de relatório, mas não teremos aquela questão de perder o time, de ficar refazendo, né? Também vamos amenizar as perdas de oportunidade, porque, como eu estava falando, a questão do time vai ser já definido, não vai precisar parar a equipe para mandar ou deixar para mandar amanhã e acabar perdendo aquele contato porque não foi feita a ação no time adequado. Também direcionar melhor a equipe de vendas, porque no momento que a gente define ali um fluxo, o cliente ele vai caminhando para um lugar até a gente saber qual é o que mais interessa a ele, o produto que ele está querendo acessar, talvez a área de interesse dele. E-mails de automação tendem a ter uma taxa de abertura até 70,5% superior aos envios pontuais. Né? Como a gente vai acabar sendo mais efetivo no público, né? O público vai participar de acordo com gatilhos definidos, que eu vou falar mais para frente, a gente consegue segmentar mais o conteúdo e isso tende a ter uma aceitação melhor do público. A automação de marketing ela é responsável por um aumento de até 34% na receita. As empresas que usam automação têm até 50% mais conversões. Clientes que recebem e-mails na marca gastam até 82% mais quando compram. Acabam recebendo, às vezes, oportunidades, ofertas, descontos que não teriam acesso se não fizessem parte da base de contatos dessa marca. Mas por onde a gente deve começar? Começando sempre pelo planejamento. Tá? O ideal até é a gente desenhar isso, às vezes, no papel mesmo, enxergar qual é a estratégia, o que a gente pretende, quem é o nosso público. Né? Então, definir o público que vai ser comunicado e se há diferentes públicos, por exemplo, leads captados agora pelo site, clientes que já são clientes há X tempo, clientes que estão inativos, ou público de um evento específico, com quem eu vou me comunicar nesse fluxo, né? Eu posso criar mais de uma automação com conteúdos diferentes e específicos para cada público. Então, é muito importante conhecer o público e saber com quem que a gente está falando. Também é importante a gente definir os momentos que serão enviados essa comunicação, para a gente não criar nem aquela coisa de um espaçamento muito longo ou nem uma overdose de envios, até porque às vezes, além da automação, a gente vai ter ações pontuais ou a gente tem a comunicação de alguma outra área. Então, é importante o traçar, o planejar, que é justamente para a gente definir se esses clientes eles não estão recebendo pouca comunicação ou muita comunicação, ou até uma comunicação que não está fazendo sentido
para o receptor, né, para quem recebe ali, para o cliente, né, daqui a pouco ele está recebendo um conteúdo, ele clica e recebe outra coisa que não conversa entre elas. Assim como o tipo de abordagem. Conhecendo o público e sabendo, o público já conhece a minha marca, então eu posso usar uma linguagem que é uma linguagem mais informal, porque é o meu negócio, ou então eu tenho que primeiro apresentar a marca, eu tenho que ir induzindo ele a conhecer mais do meu produto. Qual vai ser a abordagem e o conteúdo utilizado? E a linguagem também é bem importante. Então, os tipos de segmentação que a gente pode usar no público. Por exemplo, a gente pode segmentar de forma demográfica, geográfica. Tá? Então, quem vai participar dessa minha regra, porque sobre o evento que eu tenho em São Paulo, eu vou mandar para os moradores, né, para quem tem aqui no meu cadastro, como São Paulo e Grande São Paulo. Né? Ou posso fazer algumas outras regiões, eu quero mandar para a região sul, né? Eu estou com frete grátis para o Centro-Oeste, então vou mandar. Então, vai depender muito da ação a ser feita e o que vai ser abordado. Então, é importante traçar essa segmentação. Ou a gente pode também fazer gatilhos, né, e segmentar por quando ele demonstrou um interesse ou comprou, né, data da última compra, ou quando clicou em um link específico do site ou do último envio, ou preencheu alguma landing page. E qual vai ser a abordagem? Qual o tipo de conteúdo que eu vou enviar? Aqui até a gente traçou um exemplo numa planilha, isso pode ser feito em papel ou em uma apresentação, para criar esse fluxo antes de botar na plataforma, né? Enxergar isso. Para quem entrou no site, eu vou mandar um e-mail e vou adicionar ele num agrupamento lá, num marcador dentro da minha plataforma. Ou eu vou mandar um e-mail no primeiro dia, daqui 2 dias eu vou mandar outro e-mail, se ele não abrir, eu vou mandar um SMS. Desenhar isso, enxergar isso, para ver qual vai ser o tipo de conteúdo. Né? Daí o conteúdo vai ser o quê? Um e-mail de boas-vindas, vai ser um cupom, vai ser alguma outra, um conteúdo do blog, né, uma promoção, o que a gente vai enviar para esse cliente. Né? No aniversário, fez aniversário, a gente vai mandar um parabéns para tal perfil e para o outro perfil eu vou mandar, além do parabéns, eu vou mandar um cupom. Então, eu posso também segmentar mais a base e ver diferentes ações. É importante a gente definir isso e enxergar quais serão os conteúdos antes de ir lá e colocar em prática já. Partindo para a criação, a gente tem que desenhar tudo isso, né? Como eu estava falando. Criar daí os modelos, os layouts, né? Qual vai ser o conteúdo propriamente dito. Né? Ali no planejamento, a gente definiu que eu quero dar feliz aniversário. Mas aqui a gente vai botar em prática, a gente vai usar o drag and drop, ou a gente vai pedir para o desenvolvedor lá do HTML, ou para a criação, fazer qual vai ser a linguagem. E é bem importante, se a gente vai fazer uma régua, que uma coisa converse com a outra e que não fique repetitivo e nem que fique cortado, né? Cortado no sentido de uma coisa não combina com a outra, não tem uma identidade, né? A gente tem até se colocar sempre no lugar do cliente, ver como a nossa mente, né? O nosso comportamento também acaba sendo diferente quando a sensação que a gente tem é que aquilo é personalizado, é que é pra gente mesmo, que eu estava procurando, e eu recebo todos os dias no mesmo horário, eu criei essa rotina, então a gente como profissional de marketing, eu acabo me inscrevendo aqui em várias newsletters, eu recebo várias ações, porque o nosso comportamento como consumidor também dita muito do como o nosso público reage, tá? Mas nunca é regra. Eu gostaria aqui de ter uma regra para vocês dizer como desenhar isso. Mas é importante fazer, baseado no que vocês já conhecem do público-alvo da empresa, e depois ir acompanhando. Esse e-mail não está funcionando, essa outra ação acho que está muito perto, as pessoas aqui estão pedindo descadastro. Então, ir acompanhando e vendo
como conversar com esse cliente, né? Então, o layout vai ser bem importante, deixar a identidade da marca, botar esses conteúdos todos no modelo e ver se não está ficando muito ou está ficando pouco, ou se um conteúdo não dá para ser dividido em dois, ou se o que está dividido em três não poderia ser um único e-mail, né? Cuidando sempre como o público de vocês se comporta e como ele vai se adequando a essa régua e a gente vai mexendo, né? O bom sempre do marketing digital é a gente conseguir acompanhar praticamente em tempo real e ir adaptando as ações até que a gente consiga definir uma ação mais efetiva. E também nada é para sempre, né? Daqui 6 meses a gente revê, daqui 1 ano. Então a gente vai conseguindo adaptar isso. Mas é importante, sempre que for fazer uma automação, né, desenhar essa régua, esse fluxo, a gente criar tudo isso antes de botar em prática. Definir assuntos e pré-headers também vai ser bem relevante, lembrando que a régua pode ser bem segmentada ou ela pode ser mais ampla, né? Todos, a minha base pode participar. Então, cuidar sempre com quem que eu estou conversando, porque o assunto vai ter que ser uma coisa meio genérica, ou eu posso até personalizar com o nome ou com a cidade, mas sempre cuidar para conversar com aquela base, com aquele segmento, com aquele perfil que a gente colocou ali na automação. Vou entrar agora em alguns modelos de automação, né, que podem servir aí para vários segmentos, para várias ações. Se tiverem qualquer pergunta, podem ir me fazendo. Aqui eu estou dando sequência, como atrasou também um pouquinho para a gente não se aprofundar muito, mas eu vou entrar agora nos modelos e no final eu respondo perguntas e também boto ali alguns contatos para a gente tirar dúvidas aí mais específicas de cada um, tá? Então, uma das principais automações que a gente vê aí a área de marketing desenhando é uma automação de boas-vindas. E é super legal, né? O cliente, a gente também, como eu estava falando ali, a gente se colocando no lugar do cliente, tu vai lá, tu se inscreve no site, na newsletter, ou tu preenche uma landing page, por exemplo, parece que se você não receber um boas-vindas, um muito obrigado, parece que você não concluiu, parece que faltou alguma coisa. Então, sempre acaba que a gente é o principal, assim, né? Começa pelo boas-vindas. Então, ali, o que a gente pode fazer como boas-vindas? Sempre que entrar um novo contato, seja ele por formulário, ou preencheu no site, ou pela landing page, ou porque eu fui num evento e eu tenho um mailing novo, todo mundo que eu importar para dentro da ferramenta vai receber imediatamente, né? Normalmente nesses casos é imediatamente, no e-mail cadastrado, um e-mail de boas-vindas, tá? E eu posso dar sequência nesse boas-vindas. Aqui, ó, tem um exemplo de layout, mas eu posso... imediatamente ele vai receber o boas-vindas. Daqui 2 dias ele vai receber um outro e-mail, ou ainda mais. Por exemplo, aqui, manda esse boas-vindas. Para quem clicar nesse link aqui, nesse botão, já entra para uma outra regra, né? Já vai para um outro fluxo automático lá que vai receber conteúdos referentes a isso. Ou meu boas-vindas pode ter mais de um link, mais de um botão, onde eu começo a segmentar. Sou lá um e-commerce de roupas. Então, eu tenho ali categorias. E eu posso começar já a segmentar por ali. Ele se cadastrou na newsletter. E eu não tenho lá no meu site como segmentar. Eu vou criar aqui um layout onde... muito obrigada por se inscrever, seja bem-vindo. A nossa empresa é isso, dá para dar uma breve apresentação. Gostaríamos de saber o que você gostaria de receber de promoções. E ir segmentando, né? Ou pode ser simplesmente como esse aqui, um muito obrigada por se inscrever, e aí sim colocar ele numa automação, uma sequência de automações, mas sem nesse momento ainda se aprofundar muito no cliente, né? Tá aqui um exemplo. Após um dia, o boas-vindas, depois de 7 dias, primeiros passos, ou saiba mais sobre um produto, um lançamento, depois de 14 dias outro, 20 dias. Por isso que eu estava falando para vocês, é importante conhecer o público e também conhecer as outras ações que são feitas em e-mail, para a gente não criar repetições, né? Às vezes o cliente receber no mesmo dia 3, 4 e-mails.
né? Então, sempre cruzar uma régua com a outra para a gente ver se a gente não está super lotando a caixa de e-mail dos nossos clientes, né? Então, ver se esse cliente vai participar só dessa ou se o público que eu defini ali ele vai se repetir em outras réguas que eu tenha, né? Em outros fluxos. Uma outra opção é a automação de recompra. Vai ser, por exemplo, uma verificação diária eu tenho lá nos meus contatos a data da última compra. Então, eu quero fazer o que depois, quando for 7 dias atrás ou 30 dias, aí, de novo, é muito de acordo com cada estratégia, eu vou mandar um e-mail. Então, quando a data for igual a 30 dias atrás, ou seja, faz um mês que o meu cliente não compra, eu vou mandar para ele às 9 da manhã, e-mail dizendo, faz X dias que você não aparece. É aqueles, estamos com saudade que a gente tem recebido, né? Então, de novo, é de acordo com cada linguagem, mas é uma forma de abordar e talvez recuperar esse cliente. Se ele visualizar e não comprar nada, a gente pode dar daqui 2 dias um cupom, né? E instigando o cliente a visitar a loja, a ver as promoções, ou dar um frete grátis, algum benefício para resgatar esse cliente. É importante a gente ter esses dados lá dentro da ferramenta para a gente conseguir justamente acompanhar e estar sempre próximo dessa base. Então, está aqui um modelo, né, da recompra, que é justamente verificamos os produtos que você comprou, aquela coisa também de na hora de você repor o seu shampoo, o seu produto, o creme que você gosta, faz 3 meses que você comprou o último pote. Então, e fazendo essa comunicação. E claro, se você pegasse a base e cada vez tivesse que ver, quem comprou hoje há 3 meses, vamos mandar para todo mundo. Hoje, quem comprou. Então, você deixa isso pré-definido lá, pré-determinado, e a ferramenta vai disparando automático, você só vai recebendo aí os relatórios, né? Então, todo dia a ferramenta vai verificar e vai mandar exatamente para quem faz 30 dias, para quem faz um mês, para quem faz uma semana. Então, nesse sentido que também otimiza bastante o tempo e as estratégias do marketing. Posso fazer uma automação por comportamento, por exemplo, posso pegar quem visualizou uma campanha, quem clicou em alguma URL específica num envio que eu tenha agendado, ou quem não clicou. Então, vai depender das ações, né, que a gente tenha, mas dá para fazer também por comportamento. Então, aqui tem um exemplo, onde por comportamento, quem não visualizou um envio específico, após 5 dias eu vou enviar um outro conteúdo, após 10 dias outro conteúdo, e eu posso justamente ir jogando isso. Visualizou, eu mando uma coisa, não visualizou, eu mando a mesma coisa com assunto diferente ou algo similar, né? Então, posso ir desenhando isso e ir separando quem está engajado de quem não está engajado, de quem eu consigo resgatar, de quem eu tenho que mais para frente botar numa base de descanso. Aqui está um exemplo de layout, né? Clicou preencheu a landing page, vai receber o e-book. Não abriu o e-book, daqui 2 dias eu mando de novo, ou mando outro conteúdo, ou se a minha linguagem permite, eu mando um gifzinho chorando, alguma coisa. Então, depende bastante da linguagem e a abordagem. Me fizeram uma pergunta aqui se tem como fazer uma automação para quem respondeu o e-mail. O que a gente vai fazer? Tá? O que dá para fazer? A gente não vai saber se a pessoa efetivamente respondeu o e-mail, né? Porque daí ela sai do e-mail, vai para a caixa dela, mas a gente pode botar um mail to lá botar um link, né? E para a gente saber se a pessoa clicou ali, e aí sim, mas responder a gente não tem como saber, tá? Então, as plataformas, elas não. Tanto que a gente bota um e-mail válido para resposta sempre, porque daí a pessoa vai receber e já vai responder lá do Outlook ou do Gmail ou do e-mail que estiver trabalhando, tá? Mas fazer essa automação a partir da resposta, não. Mas a partir do clique, sim. Outro exemplo, comportamento. Vi que você clicou no meu produto X. Então, aqui tá alguns outros produtos que você vai gostar, que estão
em oferta. A gente pode fazer também uma automação por conversão. Preencheu lá o meu formulário no site, newsletter, passa a participar. Preencheu a minha landing page, preencheu qualquer um dos formulários que eu tenha cadastrado, seja no site, seja um pop-up, qualquer formulário, eu quero desenhar uma régua. Pode ser uma régua bem específica, porque daí eu posso pegar um formulário, preencheu a newsletter, vai receber esse conteúdo, preencheu essa landing page, esse outro conteúdo, preencheu o meu formulário de contato, esse outro conteúdo, preencheu o meu formulário de orçamento. Então, eu posso ser bem específica, como eu posso ser mais genérica. Então, converteu, imediatamente recebe um e-mail, ou o que for definido, daqui 2 horas, daqui 3 horas, daqui 2 dias, daqui 5 dias, como for definido. Aqui o exemplo é justamente dando um cupom, um benefício para quem se inscreveu lá no site. Outra bem clássica, né, que vários clientes usam e eu acho super legal, é a automação de aniversário, né? No dia do aniversário, a gente recebe várias. Sempre tem ali o mais básico, de parabéns pelo seu dia, como tem os que dão um agrado, que dão um período de desconto no site, ou dão um cupom para uma compra única, ou só vale para aquele dia, ou use o cupom que vai ganhar um brinde, ou dirija-se ao restaurante que a gente vai lhe dar uma cortesia. Então, depende aí, de novo, do segmento e do que a pessoa tem para oferecer e qual será a estratégia. Porque pode ser pura e simplesmente um feliz aniversário, que já é bem legal, pode ser personalizado. É bacana nesse daqui a gente colocar o nome, né? Parabéns, fulano, hoje é seu dia, é bom te ter com a gente, né? E, de novo, cuidar para que esse e-mail a gente não crie uma super... né? Ele, por exemplo, no aniversário ele recebe 20% de desconto. E nesse dia você está com uma promoção de 50%. Então, quando você está com a promoção de 50% e vai ter gente que vai receber os 20%, é legal que você coloque lá no 50%, exceto, né, que segmente, filtre, faça um filtro para quem não está de aniversário nesse dia, para que a pessoa não receba cupons que contradizem. Estou usando um exemplo aqui meio... não faz muito sentido, talvez, mas é esse tipo de cuidado que a gente tem que ter, para um e-mail não contradizer o outro, ou ficar, por exemplo, né, não é só para mim, está sendo para todo mundo, ou ficar desconversando. Assim. Então, normalmente esse do aniversário é uma verificação diária e ele vai sempre no início do dia, né, ou à meia-noite, ou no início do dia, 8 horas, 9 horas, porque a pessoa, né, hoje é o seu dia. Mas também dá para fazer, por exemplo, um dia antes. Amanhã é seu dia, temos uma surpresa para você. E deixa. E amanhã também vai receber. Então, assim, ó, tu dá um teaser do que vai acontecer amanhã. Tipo, a gente sabe que amanhã é teu aniversário, então amanhã entra de novo no e-mail que tu vai receber um cupom. Então, dá para ir fazendo esse tipo de coisa. Esse tipo de conversa. Aqui está um exemplo de um layout onde a gente dá um desconto e aí garante seu cupom ali, ou clique aqui e ao clicar ali a gente pode já colocar ele numa outra régua. Ele clicou no e-mail de aniversário, então ele tem interesse nas promoções. Então, não vou fazer, né, amanhã, mas eu vou colocar ele numa régua que daqui 15 dias ele vai receber alguma informação sobre o site, eu vou sondar ele para outros assuntos. Então, assim, o feliz aniversário pode ser simplesmente um carinho, mas também pode ser uma questão da gente estrategicamente abordando esses clientes, esses contatos. A automação de descanso de base também ela é super importante, né? Ainda mais quando a gente tem uma base aí, que está há bastante tempo sem interagir, a gente pegou uma base um pouquinho mais antiga, ou está com uma base muito grande, está com uma base um pouco misturada, então não sabe exatamente qual é o interesse desse público, né? Então ele não está interagindo, é importante a gente colocar eles numa base de descanso, né, por um período também pré-definido, que vai ser de acordo com o que o marketing acha mais adequado. Então, nesse caso, tá? Esse exemplo.
não interagiu com nenhum dos envios, após 30 dias, ele vai para uma base de descanso e vai ficar por 60 dias no descanso. O que acontece? Fiz um envio hoje, tá? Ou vou deixar agendado um envio para hoje às 5 da tarde. E faço já minha base de descanso. Então, fiz o envio hoje. Após 30 dias, esse cliente ele não viu nem esse primeiro envio de hoje e nenhum dos envios que eu fiz durante esses 30 dias. Ele vai entrar numa base de descanso por 60. Passa 60 dias, ele participa de um próximo envio e sucessivamente. Acho que aqui até tem um exemplo de como é que isso funciona. Aqui, ó, esse fluxo. Não interagiu por 30 dias, entra no descanso por 30 dias, esse aqui é um outro exemplo. 30 dias depois ele sai do descanso e aí ele fica nesse looping, né? Se ele voltar a interagir, se ele voltar a visualizar, clicar ou participar dos e-mails, ele volta a participar normalmente, ele sai da base de descanso. Se não, ele volta de novo para o descanso, até que a gente consiga, num desses e-mails, criar uma abordagem que ele volte, ou a gente pode até definitivamente tirar ele da base de contatos de e-mail, né? Ou deixar um tempo mais longo e fazer uma estratégia de reengajamento, que aí também é até assunto para outros webinários, mas vocês podem sempre lá consultar o blog. A gente tem várias sugestões para isso, tá? Mas é muito importante a questão do descanso de base, porque é justamente isso, a gente acaba sendo mais efetivo, conversando com quem quer conversar com a gente, com quem quer receber informação, e a gente daí faz estratégias diferentes para quem está menos engajado. Automação de abandono de carrinho, todo mundo que já acessou um e-commerce aí e deixou uma compra para trás, também já recebeu o abandono de carrinho. Então, a gente faz isso baseado num gatilho onde a gente coloca lá o site, que vai ser, né, o e-commerce, qual é o identificador e quanto tempo para minha loja, para minha estratégia é o abandono. Meus clientes eles compram em 5 minutos, se ele não comprar em 5 minutos, ele não vai comprar. Estou sendo bem genérica aqui, tá? Então, normalmente a gente faz um abandono em 45, 1 hora, até 2 horas depois, tá? Mas tem outros, cada um vai usar uma abordagem. Então, o que fazer quando esse meu cliente, ele deixou lá, ele botou 2 produtos no carrinho, mas ele abandonou o site, ele saiu do site, sem finalizar a compra. Então, após a 1 hora, ou após 2 horas, após o tempo definido de abandono, imediatamente a gente manda o e-mail lá com os produtos que ele deixou para trás. Em alguns momentos, em algumas estratégias, vai fazer sentido a gente já dar um desconto, ou a gente pode usar uma linguagem do tipo, estamos com poucos produtos em estoque, ou vai acabar essa promoção, esse desconto vai só até tal hora, né? Criar aquela sensação de urgência. Aí, de novo, cada um com sua estratégia e vai ser de acordo com o que for desenhado aqui, né? O importante é a gente comunicar ao cliente e talvez resgatar, né? Então, muitos, né, não vai ser 100% que vai voltar no site e comprar, mas a gente consegue recuperar aí algumas compras, né? Quem nunca foi lá no carrinho abandonado e finalizou a compra, né? Ó, aqui é um outro exemplo, você deixou algumas coisas para trás, quem sabe você aproveita o desconto para finalizar essa compra, né? Então, essa também é uma abordagem. Aqui um exemplo do fluxo, né, desenhado, né, o planejamento de como isso funcionaria. Produto no carrinho sem finalizar a compra, após 10 minutos, um e-mail. Ele fechou a compra nesse e-mail do abandono, então após um dia eu vou mandar um e-mail com produto relacionado. Após 7 dias, um e-mail com esse mesmo produto que eu já mandei com desconto, ou alguma outra ação. Mandei o abandono, ele não comprou. Ele não visualizou. Então, após 5 dias, e-mail para classificar o produto, serviço, né? Talvez uma pesquisa do o que faltou. E um mês depois, um e-mail com novos produtos, né? A gente sabe que ele botou produto no carrinho, ele tem interesse no meu produto. Ele pode até ter repensado e ter dito, não estou com dinheiro nesse momento, mas assim, em algum momento ele vai querer. Então, ele tem interesse, mas talvez a gente tenha perdido ele por algum detalhe. Então, a gente vai indo até conseguir fazer com que ele
finalize, né, efetive a compra. Automação de navegação na página, né, com as funcionalidades aí de lead tracking, ou até se você tiver o cliente logado, a gente consegue saber onde ele andou no site, o produto, né, o que ele deixou para trás lá, e mandar uma régua específica para esse conteúdo. Tá? Aqui no nosso caso, por exemplo, a gente botou um exemplo de quem acessou lá a página do Conheça o MKT2i. A partir dali, um dia pode receber um e-mail. Né? Isso é um exemplo. Tem um produto específico lá que eu estou com muito produto no estoque. Então, eu vejo todo mundo que entrou naquele produto e mando que eu estou com ele em promoção. Aqui tem uma dica nossa, né, de uma página com vários cases de fluxos, né, de automação, de réguas de relacionamento, que é o emaildrips.com. Lá tem de diversas marcas e diversas ações. Esses são alguns dos exemplos dos vários possíveis de deixar automatizado esses envios para os nossos clientes. Tá? O que a gente deve analisar depois para saber se o que a gente está fazendo está dando resultado ou pode ser melhorado? A gente tem que analisar a taxa de conversão, a receita que foi gerada, o lead, o engajamento, o custo por lead e a taxa de abertura. Tá? Até se teve também, além da taxa de abertura, se teve ali algum pedido de descadastro, se as pessoas estão denunciando como spam, né? Se estão a taxa de clique, ali, o CTR, para ver se as pessoas estão abrindo, mas elas não estão clicando. Ou elas não estão nem abrindo, talvez tenha que trocar o assunto. Então, é importante a gente ir vendo as métricas, as diversas métricas que o e-mail, que o SMS, que outras ações nos permitem, para a gente ir redefinindo, redesenhando e vendo qual a melhor estratégia para o seu público, né? Para os seus diferentes públicos, muitas vezes, né? Nem sempre a gente tem um único público que a gente está conversando. Tem gente que conhece a nossa marca, tem gente que ainda não conhece. Então, ver como cada nicho, cada segmento, cada filtro nosso está se comportando e adequando aí as estratégias, incluindo réguas, tirando réguas, adaptando, mudando layout, mudando cor, mudando assunto, para a gente ter cada vez mais resultados. Então, qualquer dúvida que vocês tenham, podem sempre mandar e-mail para suporte@dinamize.com. Se quiserem também auxílio aí com as réguas, com como botar isso para dentro da plataforma, como que os gatilhos funcionam dentro do Mail2Easy, dentro do MKT2Easy, podem entrar em contato com o suporte. Também estamos com a área de CS, que é cs@dinamize.com, que a gente pode também auxiliar vocês. Eu não sei se vocês têm alguma questão. Posso abrir agora para perguntas. Podem perguntar, gente. Claro, pedir para eu voltar na automação do descanso. E qual é a opção para botar descanso de base? Deixa eu voltar aqui e mostro para vocês de novo. Ó, a opção dentro das nossas plataformas para descanso de base é o comportamento do contato. Então, ele não interagiu com qualquer um dos meus envios, aí eu defino o tempo. Depois de quanto tempo que eu quero que ele fique sem interagir e quanto tempo ele vai ficar em descanso. Tá? Então, não interagiu com o meu envio de hoje, né, que eu vou enviar daqui a pouco. Se ele não interagir hoje e não interagir nos próximos 30 dias, ele vai entrar na base de descanso por 60, por 90, por 45 dias, por uma semana, né? Claro, o ideal é sempre pelo menos uns 20, 30 dias, porque para a gente saber se ele realmente, né, vai voltar a interagir. Mas é sempre de acordo com as estratégias e nada impede também de a gente ir alterando isso. Os meus clientes estão ficando muito tempo em descanso, eu estou ficando com uma base muito reduzida, eu tenho que modificar a abordagem. Né? Talvez tenha que segmentar de alguma outra maneira a base. Mas é isso aí. Comportamento do contato, não interagiu, e aí eu defino o tempo sem interação e o tempo que vai ficar sem receber nada. Também pediram para eu falar aqui mais um pouco sobre o lead tracking. O lead tracking, deixa eu aqui na navegação, tá? O lead tracking, ele vai ficar disponível para vocês aí no MKT em breve, tá? Em MKT2Easy. E o lead tracking, ele funciona da seguinte maneira: a gente guarda os cookies lá, a gente consegue saber quem é aquele
contato, né? Uma vez que ele está logado em algum lugar, daqui 3 dias ele volta, eu já sei quem ele é, né? Então ele se identificou de alguma maneira, em algum momento a gente guarda a informação dele e consegue guardar também as informações de navegação dele dentro do site. Posso deixar ele para todo o site, né? Ver qualquer lugar, mas não faz muito sentido. Mas eu posso pegar uma coisa bem específica. Por exemplo, foi no produto tal, como eu estava falando. Ele navegou no produto que eu estou com um estoque. Ou ele navegou na minha área de filiais, eu vou mandar para ele, tem uma loja perto de você. Então a gente consegue rastrear o que esse contato está fazendo dentro do site e criar uma linguagem específica para ele. Não sei, Mafalda, se ficou claro para você. Mais alguma questão em relação ao alcance de base e o lead track? O webinar que era de hoje, porque ontem a gente teve uma questão técnica também e não conseguimos, esse era o conteúdo de ontem. O de hoje vai ficar para a próxima semana, mas aí a gente vai enviar um e-mail aí para todo mundo que estava inscrito para definir aí o dia e horário, tá? Peço desculpas até pelo transtorno que a gente teve de novo agora no início, mas a gente conseguiu corrigir. Espero que todos tenham conseguido acompanhar, né? Não tenha cortado muito, não tenha ficado muito difícil de compreender. Tem mais alguma questão, mais alguma coisa que vocês gostariam de perguntar? Lembrando, gente, sempre que tiverem qualquer dúvida ou se precisarem de qualquer auxílio aí com a ferramenta ou até mesmo, né, mais voltado aí para a estratégia, a gente consegue, na medida do possível, aí, atender todo mundo com suporte e com a área de CS e também o gerente da conta de vocês. Contem sempre com a equipe Dinamize. Agradeço a atenção de todos, né? Um bom dia, até a próxima. Espero ter esclarecido aí algumas dúvidas. Se precisarem, vou aqui reforçar o e-mail, suporte@dinamize.com. Meu nome é Caroline Maia e eu fico à disposição de vocês aí, sempre para qualquer auxílio. Obrigada e um bom dia.